Fala pessoal, tudo certo? Eu sou o Cris, sou VJ e Motion Designer aqui no estado do Rio de Janeiro e eu tô começando esse canal para poder ensinar um pouco de Resolume para vocês. E aqui a gente vai começar falando sobre os efeitos do Resolume. A gente vai ver os efeitos de A a Z, vamos ver um por um nessa série de vídeos para a gente poder ver minuciosamente o que cada coisa faz. E os efeitos do Resolume, convenhamos que é uma parada absurda dentro do programa. Então vamos lá dar uma olhada nesses efeitinhos. Estamos aqui no programa. Eu já joguei um arquivinho aqui, um vídeo aqui, uma filmagem de drone. Tem dois aqui, eu prefiro usar esse primeiro que está melhor para a gente ver. A gente vai começar aqui com os efeitos. É sempre os efeitos de vídeo que a gente vai usar aqui. Então vamos começar com o efeito de aquarela. O efeito de aquarela, ele faz exatamente o que o nome diz. Ele transforma a imagem, ele dá um efeito de pintura a óleo, sabe, na imagem. E quando a gente aplica aqui no clipe, a gente tem todos esses parâmetros aqui e a gente vai um por um vendo aqui o que cada parâmetro faz. Então, beleza. Começando aqui de cima para baixo, a gente tem a opacidade, que é a intensidade com que o efeito todo ele é aplicado no seu clipe. No caso aqui, a opacidade vai ser igual em todos os efeitos. Todos os efeitos a gente vai ter essa barra de opacidade e a gente vai ter esse blend mode aqui, que é a forma com que essa transição aqui do 0 até o 100 acontece. Quando a gente tem esse blend mode em alpha, que é o padrão, ele transforma dessa maneira, ele vai jogando pixels transparentes em cima da nossa imagem. É como se ele pegasse essa imagem final, que é a imagem com efeito aplicado, e ele vai jogando ela por cima da imagem original. Se a gente bota aqui Add, ele faz a soma de pixels, por isso que ele fica muito brilhoso assim, depois ele para de ficar brilhoso. Não é muito legal a gente usar o Add com efeitos. E aí tem vários outros aqui, Cube, que a gente, toda vez que a gente abrir e fechar, o efeito vai virar como um cubo 3D. Lembrando, pessoal, isso daqui é para todo efeito. A gente está vendo aqui no primeiro, mas a gente não vai passar muito a fundo nos próximos. Vamos dar mais algumas olhadinhas aqui. Eu considero a gente sempre deixar no alpha, a não ser que a gente queira fazer alguma coisa específica com algum desses modos de transição, mas no geral vamos dar uma olhadinha aqui. O cut, quando ele passa de 50%, ele já passa para o efeito é como se ele fosse 0 até o 49. Quando chega no 50 é como se ele fosse 100, ele faz um corte, por isso que é cut, corte em inglês. Darken, ele vai fazer meio que o contrário do que o add. Ele subtrai os pixels. Só que como são imagens todas coloridas, você não vai notar muita diferença com o alpha. Black and white, ele vai ficar preto e branco no meio da transição. O burn, ele vai jogar mais um modo aí que ele também meio que subtrai os pixels. Então também não é uma parada muito legal de usar, a não ser que você queira fazer esse efeito aqui, ou combinar esse efeito com algum outro clipe, beleza? Vamos lá. A gente também tem aqui o Difference, que ele pega a diferença dos pixels. Difference 1, ele pega a diferença só que invertido. Displace, ele estica a imagem e depois ele volta. Ele puxa os pixels da imagem que está sem o efeito e ele depois volta ao normal com os pixels da imagem que está com o efeito. Então você pode ver que ele sai e volta, beleza? Aqui a gente tem o Dissolve, que ele é como se ele fizesse um efeito granulado, sabe? Deixa eu só voltar aqui, que o Dissolve, ele incluiu algumas opções aqui. Ó. Displace é normal, Displace ainda tem um modozinho aqui que é o Repeat. Vamos ver qual que é esse modo aqui, é o Wrap.
O Wrap, ele também pega os pixels que estão daqui, eles sobram para o lado de cá. E o Transparent, se você tiver alguma imagem aqui no fundo, você vai ver que essa imagem aqui vai ficar transparente. Que a gente pode até ver aqui no preview, que fica esse quadriculadinho. Se a gente jogar um outro... Vamos ver, um outro vídeo aqui no fundo aqui, ó. Vamos fazer essa imagem em cima. E aí vamos aplicar, tá vendo? Ele aparece a imagem de baixo. Pode ser útil também em alguma ocasião. Então, beleza. Deixa eu tirar isso daqui. Vou voltar para cá. Beleza. Agora vamos aqui no Dissolve. O Dissolve, ele tem algumas outras opções aqui que é legal também para você fazer um granulado, alguma coisa desse sentido. Olha só, quando a gente vai zerando, é como se fosse um chão molhado, tá vendo? Fica umas manchinhas. Se a gente diminui esse softness ou aumenta o softness, ele é o quão ele é suave, né? Se a gente diminui aqui, ele fica menos suave, aqui ele fica mais suave. A velocidade speed é a velocidade, é quanto que ele fica se movendo. E aqui esse tamanho, se a gente diminui, ele fica mais granuladinho, tá vendo? A gente pode diminuir a velocidade, tem vários efeitos que a gente pode ir explorando. Beleza? Aqui agora a gente tem o Dodge, que é esquivar. Ele também faz algo parecido com o Edge. A gente tem que explorar bastante. Ele, dependendo do nosso conteúdo, ele vai se portar de maneira diferente. Exclusion. Ele vai excluir pixels iguais. Então, quando a gente chega aqui, todos os pixels que são iguais, eles vão ser excluídos, vão ficar mais próximo do preto. E aí acaba dando esse efeito meio que de imagem negativa. Lembrando que isso daqui praticamente acontece em todos os efeitos, esse modo de opacidade. Então a gente vai explorar esse modo em alguns efeitos. A gente vai usar esse modo de opacidade para fazer coisas específicas mais para frente, com o Mirror, alguns outros que eu já tenho, até alguns presets meus de movimento e tudo mais. Mas vamos continuar vendo aqui. O Hard Light, né, que ele é bem, inclusive ele é bem parecido aqui com o nosso Burn. Ele dá ele pega os pixels e ele subtrai a intensidade de cor também. A gente tem o Jitterbug, que é como se ele fosse um cut, só que ele fica indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando. Então, quanto mais quando você está aqui na meiota aqui, ele fica nessa piscada. E quanto mais você joga para cá, mais ele pisca já para o lado de cá. Lembrando que o lado direito é sempre o efeito tudo aplicado, o lado esquerdo no zero é o efeito sem estar aplicado. O Lighten, que é luz, ele vai incidindo os pixels mais claros. Aqui, como também é pouca diferença de questão de cor, a gente não vê muita diferença. O Low Res, ele faz um efeito como se fosse uma pixelização. Quando a gente está no 50, a gente chega a um pixel só da imagem, que no caso é um pixel. Esse um pixel, ele pega a cor mais proveniente da imagem. Então, por exemplo, esse azul aqui é a cor que mais tem nessa imagem. Por isso que a gente vai ver esse pixel aqui, tá vendo? Ele vai transformando, e aí vira um pixel e depois ele vai voltando para o efeito aplicado. Isso aqui é bem legal também de você tiver um clipe e você querer usar como se fosse low res, low poly, cada um chama de um jeito, para parecer que tem pouca resolução a imagem, fica quadriculadinho. Se for algum evento com um tema de jogos antigos e tudo mais, a gente pode usar esse efeito aqui em algumas imagens que vai cair legal. E controlando aqui o quanto que a gente quer aplicar na opacidade do próprio efeito, beleza? Aí a gente tem aqui também Luma is Alpha. O Luma is Alpha é o que
Eu posso até indicar para vocês, eu tenho um canal aqui no YouTube também que fala sobre motion design, e esse canal tem um vídeo que explica o que é o canal de alfa, o que é o canal de luma e também outros canais, porque a imagem ela é formada por um pixel. Tem dezenas de canais e esses canais, cada um canal ele tem uma informação, ele joga uma informação para dentro do seu pixel. Pode ser uma informação de cor, pode ser uma informação de luz, pode ser uma informação de transparência ou de se ele é fosco ou se ele é transparente. Fosco é quando ele não é transparente, é quando ele é sólido, você não vê o que está atrás dele. E inclusive muitos outros canais, mas os principais são os canais de cor, que são os canais RGB por padrão, pode ser CMYK também, que é ciano, magenta, yellow e o K agora não me lembro, mas pode ser RGB, red, green e blue, vermelho, verde e azul. Canais de intensidade de luz, que são os canais de luma, que definem o quão a sua imagem é escura, o quão ela é clara, podendo ir do preto até o branco, e os canais de cor, né, que quando se misturam formam outras cores, e o canal de alfa, que é o canal que define se a imagem é transparente. A imagem transparente, vocês estão vendo que aqui está quadriculadinho? É aquilo que eu falei, que você consegue ver uma imagem que está abaixo dela, porque ela tem o canal de transparência dela está definindo nesse caso aqui que ela não é totalmente transparente nem totalmente fosca, ela está meio a meio, então você consegue ver as duas imagens. É como se eu tivesse, se eu der blackout aqui no meu efeito, é como se eu tivesse a minha imagem aqui, ó, tá vendo? Esse fader, ele define o canal de transparência. Como a gente está definindo aqui como alfa, a gente está mexendo no canal de alfa. E o canal de alfa é o canal de transparência. Quando você sobe totalmente, ele vai deixar ele 100% fosco. E quando você abaixa ele totalmente, você vai deixar ele 100% transparente. Podendo ver assim a imagem que está abaixo dela, que é como se fosse uma imagem atrás, outra imagem na frente. Se a imagem da frente está transparente, você vê a imagem que está atrás. Beleza? Então vamos lá, deixa eu voltar aqui também. Eu vou deixar o meu vídeo que eu explico como que faz, o que é cada canal, aqui no card, aqui em cima no card. Dá uma clicada lá, dá uma olhada. Tem muita dica também de motion design lá. Para gente que trabalha com VJ ou quer trabalhar, você que está assistindo que não trabalha ainda e quer trabalhar, é muito importante também você saber um pouco de animação, um pouco de edição, porque é fundamental você entender como que funciona a imagem, como que funciona o vídeo, frame por segundo, codecs. E isso, quando a gente está estudando animação, a gente cai bastante nisso e a gente aprende muito. E é o que a gente trabalha, é como se você fosse um DJ que produz as suas próprias músicas, quando você é um DJ que entende de vídeo, entende de animação e entende de edição. Beleza? Então, tá aqui no card, só clicar, ou aqui na descrição do vídeo, tá aqui o vídeo explicando sobre canais de alfa, canais de luma, como você aplicar isso no After Effects, beleza? Mas voltando aqui para o Resolume, de onde a gente parou, Luma e Alpha. O Luma, ele vai pegar o canal de Luma, que é o canal de luz, ou seja, os pixels que estão mais claros. Esse aqui é um pixel mais claro, esse aqui é um pixel mais escuro, correto? Aqui também é mais escuro ainda. Então, os canais que estão mais escuros vão vão ser os canais negativos, e os canais que são mais claros vão ser os canais positivos. É a nossa referência. E quando ele pega aqui lumens alfa, ele vai aplicar o alfa, que é a transparência, nos locais onde tem um canal de luma, que é o canal de intensidade de cor. Então, quando a gente mexe aqui, deixa eu desativar o nosso blackout aqui. Quando a gente mexe aqui, é muito sutil, mas ele vai aplicar transparência com mais intensidade em locais que tem mais intensidade de luz ou menos intensidade de luz. Então aqui a gente consegue ver um pouco como que fica
a transparência aqui no fundo, mas também é algo muito sutil. Se a gente tiver uma imagem, deixa eu ver se eu consigo preparar uma imagem melhor aqui. Gradiente, vamos lá. Preparar um preto com um branco, beleza. Show de bola. Fiz um color bar aqui preto e branco. Vou dar um Ctrl Shift T aqui só para atualizar a nossa thumb. A gente está com esse color bar aqui. Agora eu vou fazer o seguinte, do jeito que está, eu vou copiar com Ctrl selecionado. Eu copiei o meu efeito aqui para o meu vídeo. Então vamos lá. Estamos com o gradiente aqui, beleza? Selecionado também no preview. Você pode ver que ó, ele vai aplicando a transparência a partir dos pixels com mais intensidade. Olha aqui do lado esquerdo como que ele está transparente, aparecendo a transparência aqui no fundo, e do lado direito não. E a gente vai aumentando aqui, ó, e aí ele vai chegando do lado direito, tá vendo? Conforme a gente chega no 50%, o lado de cá já vai aparecendo o nosso efeito. Tá vendo? A barra aqui do lado direito tá sem efeito nenhum e aqui do lado esquerdo já tá com efeito completo. E a meiota tá transparente. Então é isso que a gente quer, beleza? Nesse caso, até chegar no completo, que o efeito já tá todo completo e quando a gente chega no 100%, nada disso aqui mais importa, porque a gente já tem a imagem com o efeito aplicado. Se a gente pega aqui Luma Key, a gente tem, ao contrário do que o outro pega, o Lumens Alpha, ele pega e ele aplica transparência, aqui ele aplica um Key, que o Key, basicamente em edição, é o Chroma Key, né? Ele vai retirando da imagem. Então aqui ele, ao invés dele aplicar transparência, ele simplesmente vai apagando da imagem locais em que ele identifica essa menos intensidade de luz. No caso, os pixels mais escuros, tá vendo? Vamos ver aqui outro. O Luma Key 1. Ele faz o inverso dali do nosso Luma Key. Opa, fechei aqui, vamos voltar. Metamix. O Metamix é como se ele vai criando 1 milhão de clonezinhos, tá vendo? Ó, se eu jogo um pouquinho pro lado, ó, 1%, ele já criou 3 clones. 2%, 5 clones. Aí vai criando mais clones, mais clones, mais clones. Mais clones, até chegar em 50%. E aí depois, quando ele passa de 50%, ele vai desfazendo esses clones e vai aplicando a imagem original. A imagem com efeito, perdão. A gente tem o multitask também. O multitask, ele faz esse... Parece até que é um slide de PowerPoint, certo? Ele tira a imagem aqui para um lado, ele vai ser sempre assim. Ele vai tirar, ele vai fazer essa transiçãozinha de slide. Bem interessante também. A gente tem aqui o Multiply, que é também bem parecido aqui com aqueles que a gente viu do Hard Light, do Burn. Ele vai dar uma escurecidinha. O Noise é bem legal, dá pra gente explorar isso daqui e usar em certos clipes para a gente ter uma textura e tudo mais. A gente pode aplicar um ganho aqui, dar uma mexida e tudo mais. Mas deixa eu desfazer isso daqui, tá vendo? É bem legal também esse noise. Deixa eu voltar aqui na nossa imagem aqui e aplicar o noise aqui para a gente ver como é que fica. Tá vendo? Ele cria essa textura de ruído. Bem interessante também. Aqui em Overlay também vai ser bem parecido ali com esses que dá uma escurecidinha na imagem. Ele vai sobrepor. O Overlay é sobrepor. Ele vai sobrepor os pixels. E ele cria esse efeito também que parece que dá uma escurecida. Aqui em Partes,
o que que ele faz? Ele vem de cima para baixo, preenchendo, preenchendo, preenchendo linha por linha. É como se ele criasse várias colunas e ele vai preenchendo linha por linha. Ó, deixa eu botar no outro aqui também, para a gente ver aqui como é que fica no Color Bar. Parts. Tá vendo? Várias linhazinhas preenchendo tudo. Aqui em pip é exatamente o que é um pip, né? Ele cria uma imagem aqui no cantinho. A gente pode usar, inclusive, em algumas situações. Eu nunca cheguei a usar de forma muito prática esse efeito aqui, mas é interessante da gente ter. Quando a gente liga o pip aqui, ele abre esse X e Y, que são o X para você movimentar na horizontal e o Y para você movimentar na vertical. E aqui em vinheta você cria uma máscara mais difusa e tal. É bem interessante. Se você deixa tudo no zero aqui, ó, zero, 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 ele vai crescer aqui do meio. Dá pra gente criar um efeito legal também fazendo esse movimento aqui, entendeu? Fica bem legal. Dá para aumentar aqui a vinheta, sacou? Então vamos aqui para o push down. O push down é bem simples. O push down ele vai puxar uma imagem de cima para baixo e a imagem que está vindo em cima é a imagem com efeito aplicado. Push down, a imagem vem. Aí a gente tem push left, que a imagem vai vir, ele vai empurrar a imagem para a esquerda e a imagem que vai vir do outro lado, que vai vir da direita, está vindo com efeito aplicado. A gente tem aqui o push right, que é o invertido, push up, que ele vai jogar para cima, RGB. O RGB ele passeia por todas as cores. Aqui é bem interessante, inclusive, como a gente está em preto e branco, o que aconteceu aqui com o RGB. Vamos testar aqui no nosso clipe para ver como é que fica. RGB, tá vendo? Ele fica bem amarelão e depois ele aparece completo. Bem legal. Rotate X ele vai girar a imagem. O X, o que acontece? O X é o eixo. Quando ele é rotate X, quer dizer que ele vai pegar o eixo X. O eixo X é o eixo horizontal. E aí é como se ele estivesse girando em torno desse eixo. Então, se o eixo está aqui, a imagem gira em torno dele, é o eixo X. O eixo Y é assim, a imagem gira em torno do eixo Y, que é aqui em cima. Beleza? Aqui, rotate Y, a gente tem o rotate Y. Screen. O screen ele dá uma boa clareada, porque ele mostra o screen. O que acontece? Ele vem mostrando só os pixels claros, e esses pixels claros eles vêm somando com os pixels de baixo. Então ele é parecido com o Edge, só que o Edge ele soma todos os pixels. O screen ele só soma os pixels claros, os pixels brancos, né? Os mais brancos da tela. Shift RGB ele vai deslocar os canais de cores. E aí, voltando lá nos canais que eu falei antes, que são os canais de alfa, canais de luma, ele já desloca canais de cores. Canal da cor verde vai para um lado, canal da cor vermelha vai para o outro, canal da cor azul vai para o outro lado. E aí ele dá esse efeito meio loucaço aqui que dá para a gente usar bastante. Dá para a gente fazer, animar aqui na timeline, botar aí ida e volta, bota uma parada louca assim durante o evento. É bem legal de usar também. E nesse caso aqui, às vezes nem importa tanto qual é o efeito que você está usando, porque a sua intenção é mais o durante o efeito, essa transição. Então dá para a gente usar inclusive em outros efeitos e fazer ter outras pegadas assim. Mas vamos lá, vamos voltar aqui side by side e ficou até animado aqui. Vamos lá, vamos desativar aqui, botar basic. Beleza? Side by side é bem parecido com
aquele... Cadê o Parts? Parts não, perdão. É o Multitask. Ele é bem parecido com o Multitask. Só que o Multitask é como se a imagem desse uma girada, assim, sabe? O Side by Side, ele tá com a imagem grande aqui, aí a outra imagem vai crescendo e essa aqui vai ficando pequena. Side by Side vai fazendo esse efeitinho que também é legal. Em algum... Se você tiver com alguma apresentação aí de PowerPoint, que não seja PowerPoint, sejam imagens dentro do seu Resolume, você pode fazer isso. Você pode botar efeitos assim para eles, para quando for transferir de uma imagem para outra, que é até legal, né? Que a gente está em 50% aqui, a gente vê a imagem sem o efeito aqui e a imagem com o efeito aqui. Inclusive a gente pode usar esse efeito aqui para a gente testar, a gente ver o que, que acontece em cada efeito. Abrir um efeito, joga o Blend Mode side by side, bota 50%, e a gente vai testando aqui os parâmetros, vai mexendo aqui nos parâmetros e vai vendo aqui o que acontece. Como a gente ainda está vendo aqui os Blend Modes, eu não vou mexer aqui por enquanto, mas depois a gente pode até testar aqui com o side by side ligado. Mas vamos lá, Soft Light. Soft Light é bem parecido também com o Screen, só que ele também pega outra escala de pixels. Ele pega uns pixels um pouco mais escuros também e vai somando em cima da imagem. O Static, ele tem esse efeito de chuvisco de TV antiga. Quando a gente está em 50% aqui, ele está completamente com esse chuvisco de TV antiga, e aí ele vai passando de um lado para o outro, mostrando esse efeito de TV antiga. Bem legal também. Subtract, ele vai exatamente subtrair pixels iguais. Então, por exemplo, se esse efeito aqui ele tivesse sem ganho nenhum, essa imagem ia ficar toda preta. Tá vendo? A gente só tem alguns detalhes aqui, porque mesmo se a gente diminuir aqui o ganho, mesmo sem efeito, ele ainda não tem pixels que não tem pixels que não se sobrepõem tanto. Mas é isso aí, ele vai apagando pixels iguais e deixando esses pixels pretos. Deixa eu voltar aqui para o default. E agora vamos lá. Subtract Tile, o Tile, que é azulejo, né, em inglês, ele é como se ele preenchesse a tela com azulejinhos, né? Dá para a gente usar também alguns efeitos desse aqui com logos e tudo mais. É bem interessante da gente experimentar isso daqui. Time Switcher. É bem parecido com o Jitterbug. Cadê o Jitterbug? Tá vendo? Só que o Jitterbug, ele é mais aleatório. Ele fica piscando, vai e volta, vai e volta. O Time Switcher, ele é mais certinho. Tum, 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 tum. E aí a gente vai aumentando aqui, ele vai piscando mais rápido. Tum, 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 tum. E quando a gente está no 50 aqui é o mais rápido possível, né? E aí depois para um lado é normal, para o outro lado é efeito aplicado, assim como todos os outros. O Twitch é um efeito de... Inclusive tem um efeito aqui dentro do Resolume que é chamado Twitch, que é um efeito de deslocamento. Ele desloca posição, ele desloca o RGB, ele desloca a luminosidade, ele desloca todos os canais, ele vai deslocando tudo, desloca escala, posição, e aí ele dá uns efeitos muito loucos, que também é bem legal de usar em logos e tudo mais. Mas a gente tem o próprio efeito Twitch, que a gente vai ver bem lá pro final, né? Porque a gente está vendo em ordem, que também é bem interessante. Mas olha só, que louco, quando a gente está aqui ele fica loucaço. Vamos passando aqui pro 100, beleza? Depois a gente tem o Wipe Ellipse. O Wipe Ellipse, que o Wipe ele é limpar, né? Ele limpa a tela. E o elipse, é um círculo. Então ele é como se ele limpasse a tela no formato de círculo. É uma transição meio que de PowerPoint também, sabe? Dá pra gente fazer alguns efeitos também com ele, ficar botando ele para ficar tremendo assim, automatizar tudo mais. Eu não costumo usar muito também,
mas ele é útil. Então vamos lá. Zoom in, ele vai trazer, quando você está numa imagem, ele vai trazer ela para perto da tela o máximo possível e depois voltar. Ó. Do 1 ele dá um zoomzão e depois ele volta. Vendo zoomzão e volta. O zoom out, ele dá um zoom para fora até ficar preto e depois volta. Opa, fiz besteirinha aqui, deu um Ctrl Z. A gente tem também o to black, que ele fica todo preto e depois volta a imagem certa. To color, a gente pode escolher uma cor. Por exemplo, botei esse ciano aqui, ó. E aí quando a gente vai até 50%, ele fica dessa cor aqui. Se a gente deixa marcado esse exposure, ele aplica a cor de uma forma de alta, é como se fosse um efeito, ao invés de ser um efeito de preenchimento, é um efeito de exposição. É como se ele estivesse fazendo um efeito de exposição em cima do nosso clipe. Se a gente desliga, ele vira um efeito de preenchimento, tá vendo? Efeito de preenchimento é isso daqui, o preenchimento é simplesmente uma cor em cima da outra, e o efeito de exposição é como se fosse ele aumentando o parâmetro de exposição da imagem e ao mesmo tempo aplicando a matiz dessa cor aqui, que foi a cor que a gente escolheu. Tá vendo? Bem interessante também, bem legal. To white é a mesma coisa que os últimos dois que a gente viu, só que ele aplica o pixel branco. Beleza, vimos tudo aqui na parte de blend modes, de transição. A gente não vai ver um por um nos próximos efeitos. Então, eu sempre quando eu for fazer uma próxima aula, eu vou linkar para essa aula aqui, se você não tiver visto ainda, para a gente poder entender melhor essa parte de blend modes, beleza? Mas é isso daqui, a gente vai deixar em 100%, que a gente agora quer ver o que está acontecendo aqui. A gente pode até fazer aquele negócio que eu tinha falado antes, ó. Vim aqui e botar side by side 50. E a gente consegue ver aqui a imagem normal e a imagem com o efeito. Eu posso inclusive vir aqui arrastar isso daqui para o lado, arrastar isso daqui para cima, que vocês conseguem ver melhor, beleza? Vamos lá então. Deixa eu tentar. Só que eu buguei aqui a minha câmera toda, né? Tá, peraí. Deixa eu acertar isso. Melhor deixar certinho. Isso aqui. Então vamos lá. O ganho, ele vai aumentar o nível de branco. É como se ele estivesse dando exposição. Beleza? Então, isso daqui, quando eu uso aquarela, eu não gosto muito de usar esse ganho, não. O speed é a velocidade desse deslocamento. Você tá vendo que ele fica dando essa ondulação? Então, se você for aumentar esse speed aqui, essa ondulação vai ficando mais rápida. Se a gente aumentar detalhe, mexer aqui, a gente consegue perceber essa velocidade melhor. Vamos lá, em detalhe, a gente deixa esse borrado um pouco mais fino. Se a gente deixa ele com menos detalhe, é como se fosse uma parada mais água, tá vendo? Aqui no 0, aqui no 8 ele fica mais fininho, e aqui no 0 a gente fica com ele mais borradão. Em strength é quanto que isso daqui tem de força para ser aplicado, tá vendo? A gente consegue ver mais nitidamente o efeito quando a gente está com esse strength lá em cima. Se a gente está aqui embaixo, ele fica bem mais suavezinho. Se a gente deixa aqui, a gente consegue perceber muito bem o efeito e a gente perde mais detalhes da imagem, consequentemente. Se a gente aumenta aqui, a gente deixa o negócio bem fininho, com muita força, e a gente perde bastante detalhe da imagem. Pode ser o seu objetivo. Se for o seu objetivo, beleza, pode ficar à vontade de usar isso daí. Densidade é simplesmente o que está escrito. A densidade é como se fosse a qualidade da pintura, se fosse uma aquarela de verdade. Você está vendo que a gente aumenta ou a gente diminui aqui, é como se a gente estivesse perdendo a qualidade, ó, na densidade 0. A imagem meio que se perde. Tá vendo? Aqui a imagem fica meio perdida.
e aqui a imagem fica mais claro que é uma pintura. O ganho de X e o ganho de Y é o quanto que esse efeito vai ser aplicado horizontalmente ou verticalmente. Se você quiser que essa tinta pareça que está mais para cima e para baixo, a gente pode aumentar aqui o Y e diminuir um pouco o X também, ele fica bem vertical, tá vendo? Ou a gente aumenta o X aqui e diminui o Y, ele fica bem horizontal. Tá vendo aqui? Eu botei 100 em um e 0 em outro. Tá vendo o efeito que ficou? Várias linhas e tudo mais passando de um lado para o outro. Então, é isso daqui. O reset vai voltar os padrões do última coisa que a gente mexeu. E aqui para finalizar, a gente tem as opções aqui que a gente pode salvar um preset. Se a gente fez alguma coisa que ficou bem legal e a gente quer salvar para usar depois, a gente pode salvar aqui. Clica aqui, dá um nome para o preset e salva. Deixa eu salvar aqui como aquarela. Opa. Aquarela. Dá um save. Se a gente vem aqui em efeitos, pesquisar aquarela, ele vai estar aqui embaixo do nosso efeito como um preset com todas as opções que a gente mexeu aqui. Aqui está default mesmo, está padrão, então não tem nada diferente. Eu vou remover aqui esse preset, beleza? Vou voltar aqui. E aqui a gente tem a opção de desligar ou ligar esse efeito da blackout, né? Não é desligar e ligar, é simplesmente a gente parar de vê-lo. Aqui é o eject, que é para você retirar o efeito. E antes de eu retirar o efeito, eu vou mostrar esse daqui, que é uma opção de você transformar ele em um efeito do Wire. Como eu não tenho o Wire instalado aqui na máquina, quando eu salvar aqui, provavelmente vai aparecer a logo do Wire aqui na testa, na composição, aquarela. Tá vendo? A gente transforma isso em efeito do Wire, a gente abrindo no Wire, a gente abrindo aqui no Wire, a gente consegue editar esse efeito. Mas como eu não vou usar esse efeito aqui como efeito do Wire, vou dar um Ctrl Z, desfazer isso daqui. Você viu que o ícone tinha mudado, agora o ícone voltou. Vou dar uma setinha para frente, tá vendo? O ícone tá um ícone de edição. Se a gente clicar aqui, abre o Wire, ó. Tá vendo? Abre o Wire. E se a gente, como eu vou voltar aqui a setinha, ele volta para a parte de criação. Não vou usar isso daqui. Talvez mais para frente a gente consiga ver um pouco de Wire aqui também no canal. Beleza? Então é isso. Aqui é o X, é o de eject. Se eu clico, ele tira o efeito do clipe. O meu layout aqui está diferente, provavelmente, do de vocês. Pode ser que esteja igual, pode ser que seja diferente. É o layout que eu uso. Mais para frente também a gente vai ver um pouco aqui sobre como mudar o layout, mas não é o objetivo da aula de hoje. Eu sempre aplico aqui os efeitos direto no clipe. Então é isso. Se você curtiu, dá um like aí. Vai vir mais vídeo. A gente vai ver efeito por efeito. A gente vai ver um pouco de tudo aqui no Resolume. E também mais para frente a gente vai ver outros assuntos como materiais, equipamentos, um pouco também de como é a vida de DJ na rua. E é isso aí, galera. Um abraço e tchau!